Olá pessoal, aqui é o Marcelo, especialista de produtos da Altus, e hoje eu vou te mostrar como realizar a comunicação entre o CLP da série Nexo Express e HM da família P2. Nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar as receitas na HM da série P2 e fazer elas funcionarem juntamente com o CLP da série Nexo Express. Fica aqui para conhecer mais esse recurso do CLP e da HM da Altus. E não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no canal para receber mais conteúdo sobre tecnologia. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender a utilizar as receitas. No caso aqui a gente vai estar trabalhando com a IHM da série P2. E para completar, a gente vai fazer uma comunicação com o Nexo Express. A ideia é fazer com que os dados das receitas da IHM sejam enviados para o CLP, que por sua vez vai realizar o devido controle. Mas antes da gente começar a programar, a gente precisa entender como funciona a receita, e qual é a sua aplicabilidade na indústria. A utilização do recurso de receitas na IHM é, como a palavra diz, a possibilidade de criação de receitas. Assim como a gente, quando vai fazer um bolo, a gente tem lá a receita, uma quantidade de ingredientes, eu tenho lá farinha, eu tenho leite, eu tenho ovos, enfim, e aí a reunião aí desses ingredientes vai produzir, portanto, o bolo. E na indústria, em boa parte dos processos, eu acabo utilizando essa funcionalidade de receitas. Porque é muito comum que a máquina produza produtos com características diferentes. Então a mesma máquina vai estar produzindo produtos com algumas alterações, algumas características diferentes entre si. E aí cabe ao operador, no momento em que ele quer produzir determinado item, ele vai lá na receita e puxa, portanto, a receita que ele vai estar utilizando. E quando eu falo sobre isso e demonstro em alguma aplicação um exemplo, eu uso, como eu disse lá no início, o exemplo do bolo, que é um exemplo fácil da gente pensar. Então, dependendo do bolo que eu vou fazer, eu tenho uma quantidade diferente de leite, eu tenho uma quantidade diferente de farinha, uma quantidade de ovos, e aí também algum outro ingrediente que vai dar o sabor ao bolo. Portanto, a ideia no vídeo de hoje é trabalhar com receitas, algo que, como eu falei, é muito comum na indústria, trabalhando, portanto, em cima de receitas de um bolo, aí como um exemplo, uma coisa mais lúdica, obviamente. Pessoal, para continuar essa explicação, eu preciso falar um pouquinho também sobre a arquitetura daquilo que eu vou trabalhar. A gente vai falar sobre receitas na IHM, mas a gente vai, além disso, comunicar essa IHM com o Nexo Express. A ideia é fazer com que os dados saiam da IHM através das receitas e cheguem lá no CLP, via comunicação Modbus TCP, e aí o CLP que vai operar a máquina de acordo com a receita selecionada. Então, esse vídeo ele vai ser dividido basicamente em duas partes. Uma, a gente vai aprender a utilizar a IHM e as receitas, e a outra parte a gente vai aprender a fazer a comunicação e no final a gente junta isso tudo. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar, portanto, trabalhando em cima do programa da P2, que é o FV Designer, a ferramenta de programação da IHM do modelo P2. Isso aqui é um ambiente para a gente inicializar um projeto. Vou clicar em novo aqui. Aqui eu tenho algumas perguntas que essa janela vai me fazer para justamente poder criar um projeto do zero. A gente primeiro precisa selecionar um modelo de HM, tá? Então tem aqui alguns modelos. Vou selecionar, por exemplo, a P2-1NA, que é uma IHM de 10 polegadas, Tem aí algumas configurações bem interessantes. Porta Ethernet, porta serial. Como a gente está usando aqui no vídeo como um exemplo, eu vou usar o modo simulação mesmo, comunicando com um CLP que eu tenho aqui em mãos, certo? Em próximo, eu vou selecionar, ele fala que Choose Controller, eu vou selecionar o protocolo de comunicação, ok?
Então venho aqui em Add, e aí eu posso selecionar qual a comunicação que eu quero. No caso, como a gente viu lá no slide, eu quero uma comunicação Ethernet, então Direct Link Ethernet, cujo protocolo vai ser Modbus. Então a gente vai procurar aqui, né, Modbus, e aqui eu seleciono se a IHM vai ser slave ou se vai ser essa opção Modbus TCP. No caso, a IHM não é slave, a IHM é cliente, ela é mestre. Então seleciono Modbus TCP e aqui eu vou colocar o IP, pessoal, do meu CLP. No caso, a gente vai chegar lá depois fazendo a programação do CLP, mas é 192.168, no meu aqui ó, é 15.2, ok? Então só para a gente ter essa configuração já pronta. Clico em OK, né? Já adicionou aqui. Vou em próximo, local onde eu vou fazer o salvamento, né? Então vamos botar aqui um nome qualquer, teste receita, né? Vamos selecionar, botar aqui na área de trabalho mesmo. E só tem mais a opção Finish. Vou clicar e ele vai criar um projeto novo. Pessoal, esse é o ambiente de programação, então, da IHM da série P2 da Altos. A gente tem aqui na lateral as telas, né? Então já começo a fazer a edição das telas por aqui. A segunda aba aqui embaixo é a aba Project Explorer, onde a gente, por exemplo, pode vir aqui em link para verificar, né, a parte do protocolo de comunicação, que no caso a gente já configurou, né? E aqui mais embaixo a gente tem também, né, Recipe, onde a gente vai adicionar as receitas, portanto. No caso aqui vai ser uma receita, né? Vai ser uma receita de bolo, eu clico em ADD e aí eu tenho aqui algumas configurações que eu preciso mostrar, certo? Aqui tem um nome, né? Eu vou chamar de MyRecipe aqui, né? O nome da receita, né? Qual é o tipo de codificação que eu utilizo para nomear essa receita, certo? Aqui embaixo eu tenho o número, né, de Recipe Parameters, digamos assim, o número de ingredientes dessa minha receita. Vou botar um número um pouquinho menor aqui, vou botar 3 ingredientes, certo? E aí eu vou definir quais são esses ingredientes, né, pensando em um bolo, né? Tem lá farinha, tá em maiúsculo aqui, farinha, né? Eu tenho outro ingrediente que é ovo, eu tenho um ingrediente que é leite e vou adicionar mais um aqui, vou botar um ingrediente que vai ser o fermento, né? Então esses são os quatro ingredientes, né, dessa minha receita. E aí eu vou trabalhar basicamente, pessoal, com duas faixas de endereço, tá? Aqui tudo tipo inteiro, então são variáveis de 6 bits, né? Digamos assim, a quantidade de cada ingrediente, mas poderia ser uma variável de outro tipo. Mas como eu estava falando, eu vou trabalhar com duas faixas de valores. Essa aqui que é Current Recipe Address, que a gente vai deixar como uma variável interna, onde eu vou usar para armazenar as diversas receitas que eu tenho. E Target Address, pessoal, é onde eu vou armazenar os valores de cada receita e jogar isso para o meu CLP, certo? Portanto, aqui em Target Address, eu vou colocar as variáveis do Modbus que vão ser enviadas lá para o CLP, ok? Mas isso eu vou fazer em seguida, tá? Por enquanto eu deixo a tela como está aqui, eu só vou dar um ok. Por enquanto está, né, com essas variáveis internas, mas eu vou chegar a trabalhar com as variáveis do protocolo, né? Então clico em OK. Eu tenho aqui um campo chamado Tag Library, então eu posso vir até aqui para adicionar, portanto, né, as variáveis que terão alguma atribuição ao protocolo de comunicação, ou seja, ao Modbus. No caso, eu vou ter 4 ingredientes, eu vou adicionar aqui 4 tags, tá? Então vamos lá, que são os tags lá dos meus ingredientes, vou chamar de farinha. Não é o mesmo nome do ingrediente, é só a variável, né? Então, deixa eu botar aqui, até para ficar mais fácil, quantidade, underline, farinha, para não confundir, né? Quantidade, underline, ovo.
quantidade, underline, leite e quantidade, underline, fermento, tá? Essas variáveis, pessoal, elas serão enviadas para o CLP e representarão dentro do CLP o respectivo valor. Digamos que seria a quantidade de farinha que o dosador vai dosar, a quantidade de leite lá que a válvula vai, durante o tempo que a válvula vai permanecer aberta, enfim, esses valores eles serão enviados, né? E aí, quando eu trabalho com address, eu tenho que agora utilizar, pessoal, os endereços do protocolo Modbus, ok? Então, eu vou optar aqui por 4 variáveis do tipo holding register, né? Então, do Modbus, eu vou selecionar aqui, ó, tenho internal memory, e essa outra opção, que é a opção do protocolo, e aí eu já tenho, né, as variáveis do tipo 16 bits, 3, que é input register, e 4 aqui. Então, vou selecionar o 4x, vamos botar o primeiro endereço do holding register, que é o 4, né, 40.000, e 1 aqui, certo? Vou dar um OK. O próximo, mesma coisa, vai ser no endereço 0 da minha comunicação, no caso o Modbus, holding register, agora vai ser o próximo endereço que vai ser o 2. E assim por diante. Esse cara aqui vai ser o 3, variável do protocolo, 4, aqui o número 3. E por fim, né, a variável do fermento. Vou botar aqui, holding register 4, dou um enter. Então já tenho essas variáveis aqui. Agora sim, eu vou voltar lá para a minha configuração das receitas e eu vou colocar esses endereços como sendo o target address lá, tá? Então eu volto aqui em receitas, ou eu posso vir pela aba mesmo. Tá aqui a minha receita, vou editar ela. Portanto, aqui, ó, eu vou colocar a minha variável, né, do processo. Na verdade, eu posso pegar aqui direto no tag, né? Ó, já tá pronto a quantidade de farinha, certo? E automaticamente ela vai definir as seguintes, certo? As seguintes variáveis: quantidade de farinha, que é o primeiro, o 2, o 3 e o 4 são as variáveis relativas aos endereços na sequência, né? Farinha, ovo, leite e fermento. Tá aqui, ó. 4 holding register 2, 4 holding register 3 e 4 holding register 4. Portanto, eu vou ter uma faixa de memórias, pessoal, para salvar as minhas receitas e uma faixa de memória para armazenar os valores lá nas minhas receitas, no caso dentro do CLP, ok? Deixa eu botar então OK aqui e a gente vai para a tela. Na tela, pessoal, eu vou colocar alguns objetos, tá? Vamos começar aí botando algumas caixas numéricas para poder escrever, né, os valores que eu desejo em cada um dos ingredientes. Então, eu vou ter aqui, ó, vou dar um Ctrl, vou ficar com o Ctrl impressionado, né? Vou ter 3 ingredientes, né? Desculpa, 4 ingredientes. Deixa eu botar aqui botar pela ordem aqui. Farinha. Ctrl C, Ctrl V, aqui o próximo ingrediente. Farinha, ovo, Ctrl pressionado, né? Leite, fermento. E aí eu vou ter, pessoal, basicamente 2 campos, né? Como a gente viu lá na tabela, eu vou ter variáveis do current address, ou seja, dos endereços atuais, assim, né? Onde eu vou estar lendo os valores, e vou ter também, né, as variáveis, os objetos do target address. Então vamos lá, eu vou ter, deixa eu botar aqui. Bom, pessoal, eu só dei uma alinhada aqui nos objetos para a gente não perder muito tempo. Então eu vou colocar aqui uma legenda. Essas variáveis serão referentes às receitas, então, atual, né?
que é o current. E aqui eu vou botar outro campo com as receitas lá na variável de destino. Aqui serão aquela faixa de endereços que começa lá no V0. Então, temos lá o... Deixa eu mostrar para vocês aqui, Project Explorer, Recipe, ó, V1, V2, V3, V4, variáveis internas, V1, ok. Esse aqui vai ser a V2, V3 e endereço V4. Já aqui embaixo, pessoal, deixa eu pegar esses caras aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, jogo aqui embaixo, eu vou ter os endereços de destino, que são aqueles do protocolo. Então vai ser, de fato, né, a variável, né, vou botar aqui em tag library, farinha, tag library, próximo é o ovo, próximo ingrediente, leite, e o próximo ingrediente vai ser o fermento. Ok? Detalhe, essas variáveis aqui da receita destino, a gente vai botá-las como editáveis. Então, vou ter que entrar aqui, porque eu vou ter que escrever nelas, né? Então, eu vou botar esse allow input aqui. Então, ok. E o mesmo eu faço para as demais. Allow input. Allow input. Algumas outras coisas que são importantes para a gente trabalhar pensando aqui na tela, né, de receitas. A gente tem aqui embaixo, ó, um menu Recipe, tá? E aí eu tenho o Recipe Selector, onde eu vou selecionar a receita que eu quero, seja gravar ou seja utilizá-la, tá? E esse Recipe Table é bem interessante para nós, porque mostra quais são os valores gravados em cada uma das receitas, tá? Para esses dois objetos tem um seguinte detalhe, ó, tem que dar um duplo clique e definir qual é a receita. No caso eu só tenho uma aqui, é a minha receita. Aqui também a mesma coisa, Recipe Group, eu tenho que colocar. Certo? Deixa eu aumentar aqui para botar todos os ingredientes. Por fim, né, então temos as variáveis já colocadas, tanto para escrever quanto para salvar as receitas, o seletor de receitas, e aqui nós temos uma tabela que vai mostrar quais são os valores de cada receita. Por fim, eu vou ter que vir aqui, ó, em lamps e switches, eu tenho uma function switch aqui, ó, eu vou ter que adicionar duas delas, tá, que vão ser usadas para salvar e carregar a receita, respectivamente, tá? Então é muito importante a gente ter isso aqui também. Então nessa aqui eu vou dar um duplo clique. Aí eu tenho lá Recipe, eu tenho, portanto, vamos lá, Recipe, import spot, write, escreve receita no target, tá? Então, é o comando de escrever. Opa, faltou meu Recipe Group aqui. Então esse aqui, ó, vou pegar um Ctrl C, Ctrl V, só para aproveitar a legenda. Escreve receita, rec. E esse aqui vai ser, então esse botãozinho aqui escreve receita. E esse aqui vai ser, vamos lá na função, duplo clique, Recipe, write, read, aqui ó, ler, tá? De novo, faltou botar o tipo de receita. Ctrl C, Ctrl V, vou aproveitar a legenda aqui e vou botar escreve rec. Lê, no caso, né? Lê receita. A aplicação é essa, pessoal. Eu vou deixar salvo aqui e a gente vai dar um tempo para falar agora lá do nosso CLP, do lado do CLP, ok? E para a gente falar da parte do PLC, a gente vai abrir então o Master Tool, aqui esse XZ,
O Master2 ECXZ já abriu. Vou criar um novo projeto. Padrão aqui, vamos botar teste receita. O modelo de CLP que eu quero trabalhar e que eu tenho aqui fisicamente para testar é o XP340, portanto, seleciono aqui 340, mantenho programação em Ladder, também as linguagens demais em Ladder, dou um concluir. Agora ele vai abrir o projeto já dentro do modelo. E aí, na parte do projeto do CLP, a gente tem que se preocupar com as variáveis de destino, né, que eu vou escrever lá a partir da EHM, e com a comunicação também. Vamos primeiro botar as variáveis. Aqui eu vou pegar uma poll principal aqui, user polls, user PRG, né, e vou criar algumas variáveis, que vão ser, sei lá, quantidade que representa a farinha, né, na minha receita, do tipo inteiro, a quantidade que representa o ovo, também do tipo inteiro, a quantidade que representa o leite inteiro e por fim a quantidade, né, a variável quantidade que representa o fermento inteiro também, né? São variáveis inteiras. A ideia aqui é só criar essas variáveis para eu poder utilizar lá no protocolo, ok? Vamos então na parte de comunicação, net1. Primeiro eu vou mudar o IP aqui, porque o IP físico que eu tenho aqui é o 2, né? Então, se eu enviasse a versão anterior, ia assumir IP1, não é isso que eu quero. Então, em net1, botão direito, acrescentar dispositivo, e aí aqui eu tenho cliente-servidor. No caso, o CLP vai ser servidor. Então, server, via de regra, Modbus Symbol Server. Clico em acrescentar, eu posso fechar aqui, ó. E aqui aparece em Modbus Symbol Server as informações desse meu escravo, no caso, né, do servidor, no caso do CLP. Onde eu vou colocar a variável, então aqui vão ser 4 ingredientes, serão 4 variáveis, né? Vamos botar aqui aplicação, system post, users, vou botar lá a farinha, né, na ordem, depois a gente preenche o resto, farinha, ovo, depois a gente tem lá o leite, e aí por fim a gente tem também o fermento. 4 variáveis, não são do tipo coil, tá? Como eu falei antes, são do tipo holding register, leitura escrita de 16 bits. E com relação ao endereço, tá, pessoal? A gente sabe que farinha é endereço 1, mas ovo é o endereço 2, ovo endereço 2, leite endereço 3 e o fermento endereço 4. Então são esses os endereços, né? Se a gente for ver lá no programa da receita, em tag, 1 farinha, ovo 2, leite 3 e fermento 4. Certo? 4, né, que é o índice, ou 400, 1001, 1002, 1003, 1004. Ok? Bom, agora, feita essa configuração, não tem muito mais o que fazer, eu vou pegar e enviar esse programa para dentro do meu CLP. E aí eu tenho duas possibilidades, né? Eu posso fazer através do Easy Connection aqui, quando eu clico, ele faz uma varredura e encontra o meu CLP aqui 15.2, tá? Ou através de devices, né? Eu posso dar um scan na minha rede e ele também encontra aqui o meu CLP, defino como caminho ativo e aí vou dar um login. Deseja conectar. Eu não fiz o compilei, mas como eu vou enviar, ele vai compilar automaticamente, né? Então se tivesse algum erro ele iria indicar. Tá mandando agora. Aí ele pede se deseja transferir o código-fonte. Vou clicar em não por enquanto.
já está enviado aqui, o programa está carregado, mas em stop eu venho aqui para passar para run. E aí eu venho no meu programa só para ficar monitorando essas variáveis, certo? Voltando, agora sim, lá na minha IHM, eu vou mostrar como operar as receitas e fazer essa escrita de valores para dentro do meu CLP. Eu não vou utilizar uma IHM física, eu estou aqui com o meu CLP físico, mas IHM não. Portanto, eu vou vir em simulação e vou usar um recurso muito interessante do FV Designer, que é a simulação, onde eu tenho, ele vai pedir para fazer a compilação do projeto, né? Vou clicar em sim, para verificar se tem algum erro. Ó, esse é o recurso de simulação. Temos a simulação offline, que não vai comunicar de fato, vai só mostrar as telas e fazer toda a parte de interação. Porém, pessoal, temos a simulação online, onde, nesse caso, como eu estou via internet, de fato, a IHM não, mas a tela da simulação vai comunicar com o meu CLP via Modbus TCP, logicamente por 30 minutos. Então vou dar um play aqui para ele rodar. Então tenho aqui a tela da minha IHM. Como é que eu trabalho as minhas receitas? Tá? Aqui eu tenho a possibilidade de selecionar minha receita, receita 0, receita 1, receita 2. Eu monitoro os parâmetros da receita por aqui. E agora vamos carregar. Digamos que a gente está no início do processo, né? E eu vou adicionar os valores para cada uma dessas minhas receitas de bolo. Sempre trabalhando nesses endereços de destino, né? Digamos que a quantidade de farinha para a receita, estamos na receita 0 aqui, sei lá, 12, né? Quantidade de ovo são 2, leite são, sei lá, 500 ml e fermento a quantidade é 1, tá? Adicionamos os valores, agora a gente precisa ler para dentro da receita, tá? Então vou clicar na verdade em ler receitas, ó, passou para a receita 0. Vamos criar agora uma receita 1, cujos valores são outros, sei lá, 14 de farinha, são 3 ovos, são 600 ml de leite e são 2 unidades de fermento. Mesma coisa, receita 1 agora, lê, notem que já mudou aqui o valor. E por uma última receita, né, receita 2, eu vou ter outros valores. Eu tenho, sei lá, 17 de farinha, eu tenho 5 ovos, eu tenho de leite, eu tenho 900 ml e fermento eu tenho 6 unidades, tá? Só um exemplo. Clico em ler, então ele carrega. Está preenchida a tabela, cada uma das receitas tem, portanto, seus respectivos valores. A ideia, pessoal, agora é a gente começar a utilizar, né? Digamos que em determinado ponto no meu processo eu preciso utilizar a receita 0, né? Clico aqui em receita 0 e eu vou escrever a receita lá no meu CLP. Então, olhem aqui os endereços de destino. Cliquei em escrever, eu movo o valor da receita para o endereço de destino. E aí como é que fica lá no meu CLP, ó? Os valores: 12 de farinha, 2 ovos, 500 ml de leite e 1 fermento, né? Voltando, 12, 2, 500 e 1. Certinho. Digamos que em certo momento eu tenho que utilizar a receita 2, né? Selecionei a receita 2 e vou clicar em escreve. 17, 5, 906. 17 farinha, 5 de ovo, de leite, né? 906 de fermento. E assim eu vou interagir, aí, dependendo do meu processo, com os respectivos ingredientes que estão, nesse caso aqui, comunicando via Modbus. Ok, pessoal? Por hoje é só, pessoal. Nos próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre os recursos e as tecnologias da série Next. Muito obrigado pela companhia até aqui e até a próxima.